Você já parou para pensar que a realidade que nos cerca pode ser apenas a ponta de um iceberg cósmico? Por milênios, olhamos para as estrelas e assumimos o que sabemos. Mas o que aconteceria se você descobrisse que o universo está repleto de segredos que desafiam a lógica, onde a matéria se comporta de maneiras que simplesmente não deveriam ser possíveis? É exatamente isso que exploraremos hoje. A ciência moderna nos presenteou com um baú de fatos curiosos sobre o universo, que são mais estranhos do que qualquer ficção. Estamos prestes a embarcar em uma jornada para desvendar essas anomalias. Os lugares onde o peso de uma colher de chá supera montanhas e as forças invisíveis que governam a vastidão, mas que ninguém consegue explicar completamente. O nosso mundo, a Terra, é um lugar de leis e certezas, mas o cosmos não. Vamos explorar o que significa viver em um universo onde 95% de tudo que existe é feito de uma substância que não podemos ver ou tocar, a enigmática matéria escura e a aceleradora energia escura. O que esconde essa sombra invisível que nos rodeia e por que ela é tão crucial para a estrutura de tudo? Nesta jornada de serenidade e descoberta, vamos nos aprofundar nas revelações mais impressionantes da astronomia. Iremos explorar a ideia de que o tempo e a luz podem ser dobrados e que os fenômenos mais rápidos e violentos do cosmos já estão acontecendo, esperando por nós. Prepare-se, pois cada novo fato será mais impressionante que o anterior e a sua percepção da realidade será transformada. Deixe o seu corpo se acalmar e o seu coração se abrir para o assombro. Se você busca a paz da mente e ao mesmo tempo anseia por desvendar os fatos curiosos sobre o universo que vão fazer seus cabelos ficarem em pé, este é o seu refúgio. Para que possamos alcançar mais mentes curiosas, ajude a nossa comunidade a crescer. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esta história e deixe seu comentário sobre o que mais te fascina no cosmos. A sua curiosidade nos guia. Fique conosco até o final, pois o maior segredo ainda está por vir. Depois de acalmar a nossa mente e abrir a janela da curiosidade, é hora de mergulhar de verdade nos fatos curiosos que fazem do nosso universo um lugar de assombro e serenidade. O nosso roteiro está recheado de mistérios, e ao longo da nossa conversa, vamos explorar nada menos que 12 fatos que a ciência mal consegue explicar. Cada um deles é mais inacreditável que o anterior, mas guarde a sua tranquilidade, pois o último que exploraremos é o mais assustador de todos, pois nos confronta com algo que pode acontecer de uma hora para outra e que já pode estar acontecendo neste exato momento, sem que tenhamos detectado. Prepare o seu pensamento para a viagem, pois vamos conversar sobre, primeiro, a densidade inacreditável da matéria em uma estrela de nêutrons, onde uma colher de chá pesa o equivalente a toda a humanidade. Segundo, a verdadeira dimensão do universo observável, que nos faz olhar para o passado e para o futuro de uma só vez. Terceiro, a explosão de raios gama, o fenômeno mais violento do universo, que pode eliminar a vida em um raio de milhares de anos-luz. Quarto, o planeta feito de diamante flutuando em sua própria riqueza. Quinto, o planeta onde chove vidro de lado, um clima que é pura violência. Sexto, a nuvem gigante de álcool etílico que flutua no espaço. Sétimo, a verdade sobre o Sol não ser uma estrela grande comparado aos gigantes estelares que existem por aí. Oitavo, a colisão galáctica inevitável entre a Via Láctea e Andrômeda. Nono, o mistério dos 95% invisíveis do universo, que são a matéria escura e a energia escura. Décimo, a forma como os buracos negros são capazes de dobrar o tempo. 11º, o mistério de navegação da anomalia Pioneer. E, por fim, o 12º mistério, a assustadora ameaça da panspermia microbiana, a SHIELD, possibilidade de que algo invisível do espaço já esteja aqui, silenciosamente. Vamos começar então pelo que é mais denso e mais assustador no espaço. O primeiro fato curioso da nossa jornada é a densidade inacreditável da matéria que nos leva às estrelas de nêutrons. Para entender a profundidade deste mistério, você precisa imaginar a morte mais violenta no cosmos. Pense no nosso Sol. Agora, imagine uma estrela que é, no mínimo,
8 a 20 vezes mais massiva. Uma estrela assim passa a vida lutando contra a sua própria gravidade. Quando o combustível nuclear se esgota, a gravidade vence e o núcleo colapsa em segundos, desencadeando uma explosão espetacular chamada supernova. O que sobra dessa violência cósmica é o objeto mais denso do universo, com exceção de um buraco negro, a estrela de nêutrons. O que a torna um fato curioso tão impressionante é a sua estrutura. Pense no átomo como o tijolo fundamental de tudo, com um vasto espaço vazio. Em uma estrela de nêutrons, a força da gravidade é tão avassaladora que ela esmaga esse espaço vazio. Os elétrons são forçados a se fundir com os prótons, transformando toda a matéria em uma sopa homogênea de nêutrons. É como se todo o ar de um campo de futebol fosse sugado, deixando apenas os jogadores espremidos em uma única bola. O resultado é um objeto que tem apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas que contém a massa de 1 ou 2 sóis inteiros. Para criar um visual claro, imagine que a estrela inteira caberia facilmente dentro da área de uma grande cidade como São Paulo, ou que ela é apenas um pouco maior que a ilha de Manhattan. E aqui está o cerne desse mistério que nos faz questionar o que é sólido. Se você pudesse pegar apenas uma colher de chá dessa matéria de nêutrons, o seu peso na Terra seria de aproximadamente 6 bilhões de toneladas. Para dar uma perspectiva calma, isso é mais ou menos o peso de toda a população humana somada, tudo compactado no volume de uma pequena colher de café. Essa densidade é a prova da força absoluta da gravidade, que pode superar todas as outras forças da natureza. A gravidade na superfície dessa estrela é cerca de 200 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Se você estivesse lá, a força gravitacional seria tão grande que você seria instantaneamente achatado em uma fina camada de moléculas. Para acrescentar ainda mais mistério e beleza a essa curiosidade, muitas dessas estrelas giram em velocidades vertiginosas, sendo chamadas de pulsares, emitindo feixes de radiação com uma precisão temporal comparável aos relógios atômicos mais sofisticados. Deixe a imagem desse objeto incrivelmente pequeno, mas massivo, se estabelecer na sua mente e sinta o silêncio que envolve esses gigantes distantes. Essa densidade extrema nos faz questionar os limites da matéria, mas a próxima curiosidade nos leva a questionar os limites do próprio tempo. O segundo fato curioso nos transporta do pequeno para o infinitamente grande, a verdadeira dimensão do universo observável e a sua relação com o tempo. É um fato poético que, ao olhar para o céu em uma noite tranquila, estamos praticando uma forma de arqueologia cósmica. A luz é o mensageiro do universo, mas embora incrivelmente rápido, o espaço é vasto demais. A luz que chega aos nossos olhos de galáxias muito distantes pode ter saído delas há milhões ou até bilhões de anos. É por isso que o universo observável, com seus estimados 13,8 bilhões de anos, é, na verdade, um limite de tempo. Ele define a distância máxima que a luz teve tempo de percorrer para nos alcançar desde o Big Bang. O universo total pode ser, e provavelmente é, muito maior do que a nossa esfera de visão, que é a parte que conseguimos ver. O que realmente nos convida à calma é a compreensão de que cada ponto de luz no céu é uma viagem ao passado. Quando a luz da nossa estrela mais próxima, Próxima Centauri, finalmente chega aos seus olhos, você está vendo a estrela como ela era há mais de 4 anos. Quando você olha para a galáxia de Andrômeda, nosso vizinho mais próximo, você está vendo-a como ela era há 2,5 milhões de anos. Se essa galáxia tivesse desaparecido ontem, nós só ficaríamos sabendo daqui a 2,5 milhões de anos. O que realmente nos assombra e nos faz sentir o peso da escala é que o espaço não está parado. Ele está em expansão, e essa expansão está acelerando, impulsionada pela misteriosa energia escura. É um fato que algumas galáxias distantes estão se afastando de nós a uma velocidade tão alta que a luz que elas emitem nunca conseguirá nos alcançar. Estamos vivendo no auge da visibilidade do universo, testemunhando um espetáculo que um dia estará inacessível para as futuras civilizações. E essa consciência nos convida a absorver cada ponto de luz com a máxima tranquilidade, como se estivéssemos lendo um livro antigo que está lentamente se desintegrando.
Essa escala de tempo e espaço nos coloca em um lugar de profunda serenidade, sabendo que somos uma parte consciente de um processo que dura uma eternidade. Sinta o peso desses bilhões de anos e deixe que ele o acalme. E essa vasta distância e o silêncio do espaço, paradoxalmente, abrigam a maior violência. O terceiro e mais alarmante fato curioso que nos confronta com um evento de violência catastrófica e imediata, a explosão de raios gama, ou GRB. Um GRB é o fenômeno mais violento e energético do universo, ocorrendo quando estrelas supermassivas colapsam para formar buracos negros, ou quando duas estrelas de nêutrons se fundem. O resultado é um jorro de radiação gama concentrada, disparado como um feixe de laser cósmico. O fato que nos faz estremecer é o seu potencial de destruição. Se um desses jatos de radiação nos atingisse, mesmo que viesse de milhares de anos-luz de distância, o impacto seria imediato na atmosfera terrestre. A radiação gama destruiria rapidamente a camada de ozônio, nosso escudo protetor, varrendo a vida da superfície através da radiação solar intensa. Cientistas especulam que uma das grandes extinções da Terra, o evento ordoviciano, há cerca de 440 milhões de anos, pode ter sido desencadeada por uma GRB vinda de uma galáxia vizinha. Isso é um fato assustador, pois a ameaça não é um asteroide, mas um raio cósmico que pode vir de qualquer lugar da nossa galáxia. Esse é o fato mais alarmante desta parte da nossa conversa, pois ele nos lembra da fragilidade da nossa existência. A vida na Terra existe em um estado de sorte cósmica, um alvo pequeno e vulnerável em um universo cheio de armadilhas. Sinta o silêncio que essa vulnerabilidade traz e deixe que ela o acalme com a ideia de que, por enquanto, a vastidão do espaço nos protege e a mira desses gigantes está felizmente desalinhada. A jornada da densidade extrema à escala do tempo e a ameaça cósmica nos mostra que a curiosidade é a nossa bússola no cosmos. Espero que esses fatos tenham aberto uma nova janela para o silêncio e o mistério que nos cerca. Cada um deles é mais impressionante que o outro, e agora que você já conhece o assustador poder da explosão de raios gama, a curiosidade deve ser ainda maior para descobrir o que vem a seguir, especialmente os mundos de composição mais exótica que jamais poderíamos imaginar. Depois de confrontar a densidade extrema de uma estrela morta, a vastidão do tempo e a ameaça de um raio cósmico, é hora de nos aproximarmos do que poderíamos chamar de cotidiano planetário, onde a matéria se manifesta em formas tão curiosas que desafiam a nossa imaginação. Lembre-se, o nosso mundo é feito de água e rocha, mas o universo é um mestre na criação de compostos que parecem impossíveis, forjados sob pressões e calores que jamais sentiríamos. Neste mergulho, a tensão aumenta consideravelmente, pois vamos desvendar mais dois fatos curiosos que abordam a composição mais exótica dos planetas e a violência dos climas distantes. Continuando a nossa contagem, o quarto fato curioso nos leva a uma composição que parece tirada de um sonho de joalheiro, mas que é cientificamente real: o planeta feito de diamante. Sim, não é ficção científica, mas um fato fascinante sobre a diversidade da matéria no espaço. Pense em um diamante. Ele é carbono puro, compactado por pressão e calor extremos. Na Terra é uma raridade, um símbolo de riqueza e resistência, mas no cosmos pode ser um mundo inteiro. O planeta, conhecido como Júpiter 55 Cancri, e orbita uma estrela que possui uma proporção de carbono muito maior do que o nosso Sol. Essa diferença fundamental na química levou à formação de um sistema planetário rico em carbono e pobre em oxigênio, uma verdadeira anomalia se comparada aos nossos vizinhos. Cientistas acreditam que, sob a pressão extrema e o calor intenso desse planeta, que tem uma massa cerca de 8 vezes a da Terra e é 2 vezes maior em diâmetro, o carbono em seu interior se transforma em diamante. Para criar um visual claro em sua mente, imagine que, se pudéssemos abrir esse planeta, veríamos camadas de grafite e silicato cobrindo um núcleo maciço e brilhante. Estima-se que 1/3 de sua massa total possa ser carbono puro, o que o transforma em um diamante gigante flutuando no espaço. Se pudéssemos traduzir esse valor para a moeda terrestre,
seria um tesouro de proporções incalculáveis. A sua proximidade da estrela é outro fato notável. O planeta orbita tão perto que o seu ano dura apenas 18 horas, o que significa que ele completa uma volta em torno de sua estrela em menos de um dia terrestre. Consequentemente, a temperatura da superfície é escaldante, chegando a 2.700 graus Celsius no lado voltado para a estrela, uma temperatura que derreteria qualquer liga metálica terrestre. Esse calor intenso garante que qualquer forma de vida que conhecemos seria instantaneamente vaporizada. A pressão atmosférica em sua superfície é outro fator crucial, contribuindo para a cristalização do carbono em diamante. Esse fato nos mostra que a matéria no universo pode se agrupar em formas que são mais valiosas e exóticas do que qualquer coisa que possamos minerar na Terra. A existência desse mundo de diamante, no silêncio do espaço, é uma prova da alquimia cósmica em sua escala mais grandiosa. E ao pensarmos na raridade e no valor do diamante aqui, e na sua abundância lá, nos questionamos sobre o que é verdadeiramente precioso no cosmos, a vida ou a matéria em sua forma mais pura. Sinta a serenidade de que a riqueza no universo não segue as regras do nosso mercado, e que a pura matéria pode ser tão bela quanto a vida. E o quinto fato curioso nos transporta para um lugar onde o clima é uma verdadeira tempestade de curiosidades, o que nos faz agradecer pela suavidade do nosso planeta. O planeta onde chove vidro de lado. Conhecido como HD 1809733b, este é um exoplaneta gigante gasoso, que nos faz apreciar a calmaria da nossa meteorologia terrestre. Os cientistas descobriram que sua atmosfera azul e enganosamente pacífica é composta por silicatos, o mesmo material do vidro. Sob as condições extremas desse planeta, onde a temperatura é altíssima, esses silicatos se condensam em forma de chuva, mas o que realmente nos desperta o medo e o assombro, tornando este um dos fatos mais alarmantes do nosso roteiro, são as suas condições atmosféricas. Os ventos em HD 1809733b são supersônicos, atingindo velocidades de cerca de 7.000 km por hora. Para dar uma perspectiva calma, os ventos mais fortes já registrados em furacões na Terra mal chegam a 300 km por hora, o que torna a força desse planeta mais de 20 vezes superior. Esses ventos violentos fazem com que essa chuva de vidro derretido e cortante não caia de forma vertical como estamos acostumados, mas sim de lado, horizontalmente, cortando a atmosfera com força inimaginável. A temperatura da superfície é escaldante, chegando a mais de 1.000 graus Celsius. A cor azul profunda do planeta, que é tão hipnotizante, é na verdade causada pela dispersão da luz através dessas partículas de silicato em sua atmosfera, as mesmas partículas que formam o vidro mortal. O planeta está tão próximo de sua estrela que está travado gravitacionalmente, o que significa que um lado está sempre voltado para a estrela e é extremamente quente, enquanto o outro é permanentemente frio. A chuva de vidro derretido se forma na parte mais fria do planeta e é levada horizontalmente por essa fúria de vento. Imagine essa tempestade de vidro lateral. Ela é a prova de que o universo guarda surpresas que nos fariam agradecer a cada gota de chuva na Terra. Esse fato nos ensina que as leis da meteorologia terrestre são apenas uma exceção, uma suave anomalia em um universo de violência atmosférica, um lembrete vívido de que a calma do nosso planeta é uma dádiva. A jornada da composição do planeta de diamante ao clima extremo de chuva de vidro nos mostra que a curiosidade é a nossa bússola no cosmos. Espero que esses fatos tenham aberto uma nova janela para o silêncio e o mistério que nos cerca. Cada um deles é mais impressionante que o outro. E agora que você já conhece o terror da chuva de vidro, a curiosidade deve ser ainda maior para descobrir o que vem a seguir, especialmente a química exótica que flutua no espaço e as dimensões estelares que desafiam o Sol. O próximo ponto de nossa jornada, que dá continuidade à nossa história, irá detalhar os seguintes fatos curiosos, aumentando a tensão ao nos mostrar o quão pequenos somos, mas o quão vasta é a química que nos cerca. Depois de explorarmos a estranheza do clima e da composição planetária, é hora de
Dedicarmos nossa atenção à química que permeia o espaço e às verdadeiras dimensões das estrelas. Nossa jornada continua com a imensidão e o que a química mais complexa faz no espaço. Neste segmento, desvendaremos mais 2 fatos curiosos que revelam o quão vasto e em constante mudança é o cosmos. Continuando a nossa contagem, o 6º fato curioso nos leva a uma composição que parece tirada de um conto de fadas, mas que é cientificamente real: a gigantesca nuvem de álcool etílico que flutua no espaço. Esta nuvem, conhecida como Sagitário B2, XRB2, é uma vasta região de gás e poeira, localizada perto do centro da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra. Pense em uma nuvem de gás, que não é composta apenas por hidrogênio e hélio, mas que abriga moléculas orgânicas complexas, essenciais para a formação da vida. Os astrônomos detectaram em sua composição grandes quantidades de vários compostos orgânicos, sendo um dos mais abundantes o álcool etílico, a mesma molécula que consumimos aqui na Terra. O fato surpreendente reside na escala. Essa nuvem é colossal, abrangendo uma região com cerca de 463 bilhões de quilômetros de largura. Para criar um visual claro em sua mente, imagine um oceano de álcool flutuando, frio e rarefeito, a anos-luz de distância. Essa nuvem contém tanto álcool etílico que, se pudesse ser engarrafado, seria o equivalente a milhões de garrafas de vinho, ou, segundo algumas estimativas mais audaciosas, o suficiente para encher todos os oceanos da Terra. É claro que ela está misturada com gases tóxicos e, em um estado rarefeito, seria impossível consumi-la. Mas a presença de moléculas orgânicas tão complexas e em tamanha quantidade nos lembra que os blocos de construção da vida, carbono, hidrogênio, oxigênio, estão abundantemente dispersos pela galáxia. A vastidão do espaço não é apenas vazia e fria. Ela é um laboratório silencioso de química, onde reações que exigem temperatura e pressão extremas estão sendo cozidas em superfícies de grãos de poeira. Esses grãos atuam como minúsculos catalisadores, permitindo que os átomos se combinem em moléculas mais complexas. A descoberta de compostos orgânicos complexos como esse reforça a teoria de que os ingredientes para a vida são comuns no universo e que a vida, em sua forma mais simples, pode ser um fenômeno frequente. Sinta a calma que reside na ideia de que somos feitos do mesmo material que flutua em Sagitário B2, conectando a nossa vida mundana à vastidão da química cósmica. E, em seguida, o 7º fato curioso nos traz um choque de perspectiva que redefine o que é grande. A verdade sobre o Sol não ser uma estrela grande, comparado aos verdadeiros gigantes estelares que existem por aí. Olhamos para o nosso Sol, uma fonte de calor e vida, e o consideramos um colosso que governa o nosso sistema com sua força avassaladora. Mas, na verdade, nosso Sol é classificado como uma estrela anã amarela. No cosmos, essa é uma classificação de estrela média para pequena, e sua estabilidade é justamente o que permitiu a evolução da vida na Terra. No entanto, no vasto palco cósmico, existem estrelas que fazem o nosso Sol parecer um grão de areia insignificante. Pense em uma força da natureza que redefine a palavra colossal. Um exemplo clássico, frequentemente estudado pelos astrônomos, é a estrela Betelgeuse, que é uma gigante vermelha na constelação de Órion. Para criar um visual claro em sua mente, imagine o nosso sistema solar, com a Terra girando em sua órbita habitual, a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Se Betelgeuse fosse colocada no centro, no lugar do Sol, sua superfície se estenderia para além da órbita de Júpiter, engolindo Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e cobrindo os gigantes gasosos com sua atmosfera inchada e rarefeita. Isso significa que, neste cenário, a Terra estaria literalmente submersa na atmosfera fervente dessa única estrela. A Betelgeuse é tão grande que, em alguns momentos de seu ciclo de vida, ela é 1000 vezes maior que o Sol. Mas o universo não para de nos surpreender com sua escala. Existem estrelas ainda maiores. Pense na estrela VI Canis Majoris, uma hipergigante vermelha localizada a cerca de 3.900 anos-luz de distância. Se ela estivesse no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno,
ou até mesmo um pouco além, abrangendo a maior parte do nosso sistema planetário. A magnitude do volume dessas estrelas é algo que desafia a nossa mente e a nossa capacidade de visualização. Elas são tão grandes que a própria noção de órbita em seus arredores é distorcida. Enquanto o nosso Sol é uma estrela que vive em uma calma relativa, garantindo a estabilidade da vida por bilhões de anos, essas supergigantes vivem vidas curtas, caóticas e muito mais violentas. Elas consomem seu combustível nuclear rapidamente, em milhões de anos, e terminam sua existência em explosões espetaculares de supernovas que semeiam elementos pesados por toda a galáxia. O fato de o nosso Sol ser uma estrela modesta é, na verdade, uma sorte cósmica, pois sua estabilidade nos deu o tempo necessário para evoluir. Essa curiosidade nos ensina que a nossa estrela é uma fonte de vida essencial, mas não é um gigante em escala cósmica. Sinta a calma que essa perspectiva traz. Somos pequenos, mas estamos seguros sob a luz de uma estrela modesta e estável, que é o tipo de estrela que favorece a vida. A jornada da química cósmica e das estrelas gigantes nos mostra que a curiosidade é a nossa bússola no cosmos. Espero que esses fatos tenham aberto uma nova janela para o silêncio e o mistério que nos cerca. Cada um deles é mais impressionante que o outro, e agora que você já conhece o gigantismo estelar, a curiosidade deve ser ainda maior para descobrir o que vem a seguir, especialmente o destino inevitável da nossa galáxia e a própria estrutura da realidade invisível. Continuando a nossa conversa, chegamos a um ponto de profunda contemplação, onde vamos mergulhar no nosso destino cósmico inevitável e, em seguida, nos mistérios que a ciência ainda não consegue desvendar sobre a própria composição do universo. Estes fatos curiosos formam a espinha dorsal do mistério da nossa existência, mostrando que o que sabemos é apenas uma fração do que realmente existe. Neste segmento, desvendaremos mais 2 fatos curiosos que nos farão questionar a própria composição da realidade e o futuro do nosso lar. Continuando a nossa contagem, o 8º fato curioso nos traz de volta para uma perspectiva de futuro que dura bilhões de anos. Um destino inevitável que aguarda a nossa própria galáxia. O encontro entre a Via Láctea e Andrômeda. Olhamos para a nossa galáxia como um refúgio de paz e estabilidade, uma espiral de bilhões de estrelas em harmonia. No entanto, o universo galáctico não é um lugar de quietude absoluta. É um campo de forças gravitacionais incessantes, onde os vizinhos mais próximos estão em constante movimento e atração mútua. É um fato que a gigantesca galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha mais próxima e também a maior em nosso grupo local de galáxias, está se movendo em nossa direção a uma velocidade assustadora de cerca de 110 km por segundo. Para visualizar a velocidade, imagine que a cada segundo que passa, ela se aproxima de nós em uma distância que é mais da metade do comprimento de um campo de futebol, e essa velocidade é implacável. Em aproximadamente 4 a 5 bilhões de anos, as 2 galáxias vão se encontrar em uma colisão cósmica inevitável. Esse evento, que já tem até um nome poético para a nova galáxia que surgirá Milcomeda, será um espetáculo de proporções épicas, mas não o caos que a nossa intuição sugere, o que nos permite manter a serenidade. Embora a Via Láctea abrigue entre 200 e 400 bilhões de estrelas e Andrômeda contenha cerca de 1 trilhão, o espaço entre elas é tão vasto que a chance de 2 estrelas colidirem diretamente é minúscula. As estrelas são como grãos de areia espalhados por um continente inteiro. O que acontece é que os vastos halos de matéria escura que envolvem ambas as galáxias começarão a se atravessar primeiro. Depois disso, o que realmente acontecerá será um lento e majestoso abraço gravitacional que vai rasgar e remodelar ambas as galáxias. Imagine 2 nuvens gigantescas de gás, poeira e estrelas se atravessando lentamente, enquanto a força da gravidade as puxa para uma dança final. As estrelas serão gentilmente realocadas para novas órbitas, os braços espirais de ambas serão desfeitos, e o resultado, após milhões de anos de turbulência gravitacional, será uma nova galáxia elíptica gigante, mais calma e arredondada. O destino do nosso Sol nesse evento é incerto, mas a maioria das simulações indica que ele será arremessado para uma nova órbita,
mais distante do centro galáctico, no seio dessa nova galáxia. O céu noturno, se ainda houvesse vida para observá-lo, seria irreconhecível. A Via Láctea, a nossa casa, será absorvida e transformada. Essa colisão inevitável nos ensina que o nosso lar não é permanente e que, mesmo os maiores objetos do cosmos, estão sujeitos a um destino de transformação violenta. É uma lição de impermanência na escala mais grandiosa possível. Essa perspectiva de destino nos leva a uma profunda reflexão sobre o tempo. A colisão já começou, pois a atração gravitacional entre as duas gigantes já está distorcendo a forma da Via Láctea, puxando e esticando suas bordas mais externas. Sinta a calma que essa inevitabilidade traz, o peso do tempo profundo. É um fato que a curiosidade sobre o destino galáctico nos mostra que a mudança é a única constante no universo. E o nono fato curioso é o maior e mais frustrante mistério de todos, os 95% invisíveis do universo, que são a matéria escura e a energia escura. Este é o ponto onde o mistério se torna total. É um fato científico que nos deixa em um estado de sereno desconcerto. Tudo o que podemos ver, tocar, medir, você, eu, o planeta, as estrelas, as galáxias, representa apenas cerca de 5% de todo o conteúdo do universo. Pense no assombro. A imensa maioria da nossa realidade é feita de algo que não podemos sentir. Os outros 95% são compostos por essas duas coisas invisíveis e enigmáticas. A matéria escura representa cerca de 25% do cosmos. Ela não emite, não absorve e nem reflete luz, o que a torna perfeitamente invisível aos nossos telescópios mais potentes. Ela é detectada unicamente por seu efeito gravitacional, ou seja, pelo modo como ela curva e puxa a matéria visível. Pense nela como a cola invisível que segura as galáxias e os aglomerados de galáxias juntos. As galáxias giram tão rapidamente que a atração gravitacional da matéria visível sozinha não seria suficiente para impedir que elas se despedaçassem. É a matéria escura que fornece a massa extra necessária para mantê-las unidas, como um esqueleto cósmico. A evidência científica para sua existência é esmagadora, observada através de lentes gravitacionais, onde a massa invisível deforma a luz de objetos que estão atrás dela. Para criar um visual, imagine uma teia de aranha cósmica que é transparente e fria, mas que é o molde para toda a estrutura do universo. Essa teia invisível nos rodeia, permeia os planetas e as estrelas, e, no entanto, não podemos interagir com ela. Cientistas tentam detectá-la em laboratórios subterrâneos, esperando que uma partícula de matéria escura, ao atravessar a Terra, interaja minimamente com a matéria comum, mas até agora ela permanece um fantasma. Esse fato curioso nos lembra que a nossa percepção é limitada e que a maior parte da estrutura e da beleza do cosmos reside em um plano que não podemos acessar com nossos sentidos. Já a energia escura é ainda mais misteriosa e sutil, representando cerca de 70% do universo. Enquanto a gravidade da matéria, incluindo a escura, puxa as coisas para dentro, a energia escura age como uma força de repulsão, impulsionando a expansão acelerada do universo. Foi a descoberta dessa aceleração, em 1998, que levou os cientistas a postularem a sua existência. Antes disso, esperava-se que a expansão do universo estivesse desacelerando devido à gravidade, mas a realidade é que o cosmos está se expandindo cada vez mais rápido. Ela não é como a matéria, é uma energia inerente ao próprio espaço-tempo, uma pressão antigravitacional que, paradoxalmente, está empurrando a vastidão para fora em um ritmo cada vez mais rápido. Pense que, a cada momento, o próprio tecido do espaço está se expandindo devido a essa energia invisível, que se torna mais forte à medida que o volume do espaço aumenta. O que é essa força invisível e onipresente que nos cerca? Ninguém sabe. As teorias variam desde uma constante cosmológica, uma energia intrínseca ao vácuo do espaço, até a possibilidade de a energia escura ser uma nova forma de campo dinâmico, apelidado de quintessência. Vivemos e existimos em um mar de escuridão e mistério, onde a maior parte da energia e da massa do nosso lar cósmico é completamente desconhecida.
Esse pensamento deve trazer uma profunda calma. Há muito mais para descobrir do que jamais poderemos imaginar. O mistério da matéria e da energia escura é o fato mais assustador deste segmento, pois nos confronta com a ignorância fundamental sobre o ambiente que nos sustenta. A jornada do destino galáctico ao mistério invisível nos leva a um estado de profunda serenidade, pois entendemos que a realidade é muito mais fluida e complexa do que imaginamos. Nossas próximas conversas nos levarão aos mistérios finais que a ciência ainda não explicou, preparando o terreno para o nosso clímax de tensão. Chegamos agora a um ponto de contemplação onde a física se transforma em poesia, e o tempo, que consideramos uma constante e imutável, revela sua verdadeira natureza, a elasticidade. Neste segmento, vamos nos dedicar inteiramente ao 10º fato, aquele que mostra o quão maleável é o tecido da realidade sob a influência da força mais extrema do universo. Continuando a nossa contagem, o 10º fato curioso nos transporta para o objeto mais dramático e profundo do espaço, onde o tecido da realidade se desfaz, a forma como os buracos negros dobram e distorcem o tempo. Já conversamos sobre a densidade extrema das estrelas de nêutrons, mas em um buraco negro, a gravidade é levada ao limite absoluto, tornando-se tão intensa que nem mesmo a luz, o mensageiro mais rápido do universo, consegue escapar. O que está lá dentro é uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis da física que conhecemos deixam de fazer sentido e onde as dimensões se misturam de forma inimaginável. O fato que nos interessa agora e que deve nos acalmar na certeza da imensidão é a sua relação com o tempo, baseada na teoria da relatividade de Einstein. Para entender isso, você precisa visualizar o tempo e o espaço, não como entidades separadas, mas como um único tecido interconectado, o espaço-tempo. Imagine uma cama elástica perfeitamente esticada. O buraco negro, com sua densidade infinita concentrada em um ponto minúsculo, é como um peso incrivelmente pesado que afunda e distorce esse tecido de forma inimaginável, criando um poço sem fundo na tapeçaria do cosmos. Essa distorção causa o fenômeno da dilatação do tempo, que é o cerne deste mistério. Quanto mais próxima você estiver de uma fonte de gravidade, como um buraco negro, mais lentamente o tempo passa para você, em relação a alguém que está longe. Essa diferença temporal é real. O ápice desse fenômeno é na beira de um buraco negro no horizonte de eventos, que é o ponto de não retorno. Imagine-se em uma nave, com um amigo te observando de uma distância segura, longe da influência gravitacional. À medida que você se aproxima do horizonte, seu amigo o veria se mover cada vez mais devagar. Se você acenasse, seu aceno se estenderia por minutos, horas, e depois, para ele, por uma eternidade. A sua luz se tornaria mais vermelha, redshift gravitacional, ficando cada vez mais fraca e borrada. Para ele, você ficaria para sempre congelado no limite do horizonte, como uma estátua cósmica, porque o tempo para você, naquela borda, desacelera infinitamente em relação ao universo externo. E o que você sentiria? Essa é a parte mais intrigante e assustadora. Para você, o tempo continuaria a fluir normalmente. O seu relógio interno, a sua respiração, o piscar dos seus olhos, tudo seria perfeitamente normal, até cruzar o horizonte. Mas o verdadeiro horror viria depois, o fenômeno da espaguetificação. À medida que você se movesse para a singularidade, o centro, a diferença na força gravitacional entre a sua cabeça e os seus pés se tornaria gigantesca. O campo gravitacional puxaria o que está mais perto, seus pés, por exemplo, com uma força muito maior do que puxaria o que está mais longe, sua cabeça. O resultado? Seu corpo seria esticado como um fio de macarrão, puxado até se desintegrar em uma fina névoa de átomos antes de atingir o centro de densidade infinita. Essa é a sensação final no interior do objeto que dobra o tempo, a desintegração total causada pela maré gravitacional. A existência de buracos negros, comprovada por observações diretas, como a detecção de ondas gravitacionais causadas pela fusão de buracos negros e a imagem da sombra do buraco negro Sagitário A no centro da nossa Via Láctea,
É a prova de que a nossa realidade é muito mais fluida e complexa do que imaginamos. É um convite à contemplação. A própria essência da existência pode ser moldada e controlada pela força da gravidade. O buraco negro não está apenas puxando a matéria, ele está puxando o próprio tempo. Essa jornada através da dobra do tempo nos leva a uma profunda serenidade. Ela nos mostra que o tempo, que parece ser uma constante imutável em nosso planeta, é na verdade uma variável que pode ser dobrada, esticada e quase parada. A serenidade reside em saber que em nosso planeta, as regras da física são gentis, mas no cosmos, a relatividade é a rainha, e o tempo é apenas mais uma dimensão a ser curvada. Nossa conversa atinge agora um ponto onde a própria tecnologia humana é colocada em xeque pelo silêncio do espaço. Vimos como a gravidade pode dobrar o tempo, e agora vamos falar sobre um mistério que desafiou a própria NASA por décadas e nos fez questionar as leis de movimento no espaço profundo, um ponto onde a ciência mais avançada se encontra com a filosofia e a dúvida sobre o que realmente move o cosmos. O 11º fato curioso desta lista é o mistério da anomalia Pioneer. As sondas espaciais Pioneer 10 e Pioneer 11 foram lançadas pela NASA nos anos 70 para explorar o sistema solar exterior e, eventualmente, deixar o nosso sistema. Ambas cumpriram a sua missão com sucesso, atravessando a vastidão e seguindo o seu caminho para o espaço profundo, ultrapassando os limites da influência planetária. No entanto, os cientistas que acompanhavam as trajetórias das naves com uma precisão matemática obsessiva notaram algo estranho e inesperado que não se encaixava em nenhuma equação conhecida. À medida que as sondas se afastavam do Sol, ambas estavam desacelerando levemente mais do que o esperado e calculado. Pense nisso. A atração gravitacional dos planetas, a pressão da radiação solar, o minúsculo arrasto do gás e da poeira, todos esses fatores foram calculados com uma precisão subatômica. Mas mesmo após descontar tudo isso, as sondas pareciam estar sendo puxadas de volta para o Sol por uma força minúscula, mas constante. Essa força era incrivelmente fraca, cerca de 10 bilhões de vezes menor do que a gravidade que sentimos na superfície da Terra. No entanto, em um universo de precisão matemática, onde a trajetória de cada partícula é calculada com rigor, uma anomalia tão persistente era um mistério de proporções épicas. Essa desaceleração, pequena, mas consistentemente presente por anos, ficou conhecida como a anomalia Pioneer. Para criar um visual claro em sua mente, imagine que você está calculando a trajetória de um objeto no espaço com a precisão de um relógio atômico, mas ele está freando um pouco mais forte do que você consegue explicar, como se uma força invisível estivesse constantemente aplicando um freio sutil. O mistério era profundo. Durante anos, esse fato curioso alimentou teorias que iam desde a mais radical nova física. Talvez a gravidade se comportasse de forma diferente em distâncias tão grandes, forçando uma modificação nas leis de Newton, até a possibilidade da influência de partículas exóticas da matéria escura, ou até mesmo a sugestão de que estávamos, de fato, errados sobre o nosso modelo do universo. O enigma durou décadas, desafiando a própria fundação das leis de movimento no espaço profundo. O fascínio desse mistério reside no fato de que ele nasceu de um desvio tão minúsculo que só pôde ser detectado pela nossa tecnologia mais sensível. A única forma de o mistério ser resolvido seria encontrando uma fonte interna de desaceleração na própria sonda. A solução mais aceita hoje, embora menos dramática do que a nova física, reside em algo incrivelmente mundano: o calor. As sondas Pioneer utilizavam geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGs, para gerar eletricidade a partir da decomposição de plutônio, um processo que gera muito calor. Os cientistas postularam que o calor residual da própria sonda estava irradiando de forma sutilmente assimétrica para o espaço, ou seja, de maneira desigual. Pense no calor como pequenas partículas de luz, fótons, sendo empurradas para fora. Quando esses fótons de calor são emitidos, eles criam uma pequena força de empuxo na direção oposta, empurrando a nave para trás.
No ambiente de quase vácuo do espaço profundo, onde não há fricção, essa pequena e constante força de empuxo, causada pelo calor assimétrico, foi o suficiente para explicar a desaceleração. O mistério cósmico que durou décadas tinha uma explicação prosaica no final: o próprio calor da máquina, a energia desperdiçada. No entanto, mesmo que a ciência tenha encontrado uma explicação para a anomalia Pioneer, o fato de que um mistério tão persistente pôde nascer de um desvio minúsculo nos cálculos nos lembra que o nosso conhecimento do universo é sempre provisório e cheio de surpresas. A serenidade reside na aceitação de que o cosmos guarda enigmas que a nossa matemática ainda não consegue decifrar, mesmo quando o mistério tem uma explicação prosaica no final. Essa história nos ensina humildade diante da vastidão e da complexidade da física. E o mais importante, essa reflexão sobre o que não conseguimos ver e o que não conseguimos calcular nos prepara para o próximo e último fato de nossa história, aquele que nos tira do conforto da contemplação e nos traz de volta para a Terra, confrontando-nos com uma ameaça que é, ironicamente, tão indetectável quanto a força que puxava as sondas, mas com um potencial de catástrofe imediata. E agora, chegamos ao momento mais aguardado de nossa jornada, ao clímax que nos confronta com o que é, talvez, o maior e mais sutil medo de todos: a possibilidade de que o inimigo mais devastador do espaço não seja um gigante, mas sim algo microscópico e indetectável. Neste segmento, desvendaremos o 12º e último fato: a assustadora ameaça da panspermia microbiana. O 12º e último fato curioso é a assustadora ameaça da panspermia microbiana. A possibilidade de que a maior ameaça à humanidade não seja uma frota de naves, mas sim um micro-organismo alienígena invisível e indestrutível vindo do espaço. Sempre que pensamos em alienígenas, nossa mente pinta a mesma cena: máquinas gigantescas descendo do céu, seres inteligentes usando tecnologias além da nossa compreensão. Mas e se estivermos temendo o inimigo errado? E se a verdadeira ameaça não trouxesse espetáculo algum, não tivesse voz, olhos ou intenções? Imagine uma única célula adormecida, escondida em um pequeno asteroide que cruza o espaço silenciosamente, uma rocha cósmica que a Terra atraiu sem sequer notar. O fato curioso é que nosso corpo é treinado para lutar contra micro-organismos terrestres, parentes próximos que fazem parte da mesma história evolutiva. Nosso sistema imunológico aprendeu a reconhecer padrões, a distinguir o que pode ser tolerado do que deve ser combatido. Mas algo totalmente estranho à nossa biologia, moldado por pressões evolutivas completamente diferentes, portando mecanismos que jamais vimos, poderia ser invisível ou, pior, irreconhecível para o nosso sistema imunológico. Pense em uma invasão que começa no nível molecular, onde cada célula de defesa fica cega e inútil diante do invasor. A ciência já descobriu extremófilos na Terra, bactérias que sobrevivem a doses de radiação milhares de vezes mais altas do que as que matariam um ser humano. Um exemplo é a Deinococcus radiodurans, apelidada de Conan a bactéria, que é capaz de reconstituir seu DNA em questão de horas. Essa capacidade de resistência sugere que a vida simples pode sim sobreviver à viagem cósmica, adormecida em meteoritos, protegida por rochas, suportando o vácuo e a radiação interplanetária por milhões de anos. O fato de que a vida simples pode ser quase indestrutível é o que torna essa ameaça tão real. Pense no contraste. Enquanto tememos naves gigantescas pousando sobre nossas cidades, a maior ameaça talvez seja algo que não tem forma visível, que não pode ser ouvido ou previsto. Não exige armas, estratégias ou diplomacia. Apenas se multiplica silenciosamente até transformar tudo. A nossa própria organização social, com metrôs lotados, aviões que cruzam continentes em horas e mercados globais, seria o combustível perfeito para espalhar aquilo que veio de fora. O inimigo microscópico encontraria em nós não apenas hospedeiros, mas também transportadores involuntários. Cientistas que trabalham na área de astrobiologia levantam esse risco como uma ameaça real, considerando a possibilidade da panspermia,
a teoria de que a vida pode viajar pelo cosmos em fragmentos de rocha. Se a vida terrestre simples pode viajar, a vida alienígena mais rudimentar também pode, e ao encontrar nosso planeta, iniciar uma reação em cadeia contra a qual não teríamos defesa. Este é o nosso maior medo, não o poder de uma civilização superior, mas a fragilidade traiçoeira de algo tão pequeno que não conseguimos ver. É o fato que mais nos alerta que a nossa vulnerabilidade pode estar neste exato momento, passando despercebida. Se este tema fascinou você, saiba que temos um vídeo exclusivo em nosso canal que se aprofunda nos riscos e nas evidências científicas da panspermia. Você encontra o link direto para essa história na descrição deste vídeo. Sinta a calma que reside na sua sorte de até agora essa ameaça não ter se concretizado, mas carregue a curiosidade. O que aconteceria se a vida alienígena mais simples fosse, ironicamente, a mais mortal? E assim, a nossa tranquila viagem pelos fatos curiosos do universo chega ao fim. Percorremos distâncias que desafiam o pensamento. Tocamos na densidade de estrelas mortas e vislumbramos a elasticidade do tempo perto de buracos negros. Confrontamos a ameaça da panspermia microbiana, a fúria das explosões de raios gama e o mistério invisível que sustenta todas as galáxias. O universo não é um vazio, é uma tapeçaria infinita de mistérios, onde o que é mais estranho é também o mais real. Deixe que as imagens da nossa conversa se tornem sonhos serenos. A colher de chá que pesa montanhas, o planeta de diamante, a chuva de vidro caindo de lado e a sombra silenciosa da matéria escura que nos sustenta. Vimos que o nosso Sol é uma estrela modesta, que a nossa galáxia está em rota de colisão e que a nossa própria existência é uma anomalia estatística de sorte cósmica. Somos feitos desse mesmo pó de estrelas, e carregar o conhecimento desses fatos curiosos é carregar um pedaço do cosmos dentro de nós. Agora, permita-se afundar na tranquilidade. A curiosidade nos guiou até aqui, e a paz deve ser a nossa recompensa. Para que mais almas curiosas e tranquilas possam se juntar a esta jornada, ajude o nosso canal a crescer. Se você gostou desta conversa, curta este vídeo, inscreva-se para não perder as próximas histórias e compartilhe esta paz e este conhecimento com quem você ama. Deixe o seu comentário sobre qual foi o fato mais curioso que mais te acalmou ou te intrigou, e qual o seu palpite sobre a invasão microbiana. Eu sou seu amigo, Histórias para Relaxar, e espero vê-lo novamente em breve, sob o céu tranquilo da noite. Durma bem e sonhe com as estrelas.